Qual será que é o ápice da experiência mulher? Será que é sofrer as desigualdades que mulheres sofrem? Será que é ter que lidar com todas as pressões sociais que são jogadas em cima das mulheres? Será que é você passar uma leitura para o mundo de que você é uma mulher, de acordo com a sociedade que você está inserida? Ou será que o ápice é você gestar uma vida? Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre o transplante de útero que a Mandy Candy quase fez. A gente vai falar um pouco sobre esse relato recente que a Mandy deu pra gente. Nós também conversaremos aqui sobre como exatamente que essa cirurgia funciona, né? E como uma cirurgia dessa funcionaria em um corpo de uma mulher trans, de uma travesti. A gente vai falar também sobre a pressão da mulheridade, do que seria ser mulher. Conversaremos sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Mas antes da gente dar seguimento para o assunto em questão, eu vou te pedir para que você ajude a transmissão a continuar funcionando. Você pode fazer isso tanto se tornando membro aqui do canal, quanto me ajudando no Apoia-se, cujo link é apoia.se/trans-missão. Sem tio, obviamente. Lá você vai ter uma contribuição mensal para o canal e assim você faz esse projeto durar pelo máximo de tempo possível. Enfim, agradeço muito a sua ajuda e agora vamos para o assunto em questão, que foi o que te fez clicar nesse vídeo aqui. Mandy Candy. Se você não sabe quem é Mandy Candy, talvez você viva em uma bolha, porque a Mandy Candy é uma das criadoras de conteúdo trans mais famosas daqui do Brasil, até porque ela foi uma das primeiras criadoras trans aqui no Brasil. A Mandy criou seu canal no YouTube, eu acho que foi em 2015, então tem, né, no mínimo uns 10 anos aí que ela tá na internet, e na época que ela criou o canal dela, tinham pouquíssimos criadores de conteúdo trans que falavam abertamente sobre transgeneridade. No começo, a Mandy não falava que ela era trans, ela tinha um canal de games e tudo, ela não falava que ela era trans, até que um dia ela decidiu falar, e o canal dela virou um canal sobre transgeneridade durante muito tempo. Depois a Mandy, né, ela começou a focar em outros tipos de conteúdo e tudo mais, mas ela foi uma das pioneiras em criação de conteúdo, em conteúdo de imagem, não de texto, mas de imagem para pessoas trans aqui no nosso país. Por isso a Mandy ela é muito conhecida e devo dizer que os vídeos dela também me ajudaram muito no início da minha transição ali, né? Tanto da Mandy, quanto da Tiesita, quanto da Rosa Luz, elas eram, assim, as referências de criadoras de conteúdo trans que eu tinha. Hoje em dia nós temos tantas outras que eu já não conheço a maioria, né? Mas na época meio que eram essas, e tinha uma ou outra ali, né, também que surgiu mais ou menos nessa época. Mas essas eram as minhas 3 referências. Bom, a Mandy Candy, ela, né, como eu disse, ela mudou muito o nicho dela, né? Antes ela falava muito sobre transgeneridade, ela foi começando a falar sobre outras coisas de lifestyle e tudo mais. E ela, hoje em dia, tem um podcast, né? Ela fez meio que um podcast, assim, que ela vai conversando com as pessoas em vídeo, e depois também tem isso só em áudio, de fato, como podcast, né? E nessa nova reformulação do canal dela, ela tem lá, né, esse quadro, que eu não lembro se é um quadro dentro do canal dela ou se de fato virou o canal dela, acho que virou o canal dela, que é o Me Julga Depois, em que a Mandy conta alguma coisa mais pessoal, assim, da vida dela e tudo, né? E enfim, ela lançou um desses episódios, né, do Me Julga Depois, em que ela falava sobre a cirurgia de transplante de útero. Porque o que acontece é que há alguns anos atrás a Mandy Candy foi procurada por uma empresa que queria fazer o transplante de útero, né, uma empresa médica, que queria fazer um transplante de útero em uma mulher trans aqui no Brasil, e foram falar com ela. Ela seria a pioneira nesse tipo de cirurgia aqui no Brasil, e eu acho que no mundo, porque acho que até hoje... Ai, meu Deus, a Laverne tá derrubando coisa! Ai, Laverne! Ah, a Laverne foi cheirar o negócio e derrubou ali sem querer. Mas ela não é o tipo de gato que sai andando pelas coisas e derrubando, não. Quando ela derruba é sem querer mesmo. Mas enfim, voltando aqui ao assunto, eu acho que até hoje
não existe nenhuma mulher trans que tenha feito a cirurgia de transplante de útero, né? Então a Mandy seria pioneira aí, e ela de primeira aceitou e depois ela acabou declinando. Vale falar que quando a Mandy foi convidada, ela tava num relacionamento, né, com um homem cis e hétero. Eu acho que ele é hétero, Marcelo. Acho que o Marcelo é hétero. Ou ele é bi. Eu acho que ele é hétero. Enfim, ela tava nesse relacionamento com ele e ele tinha vontade, né, de ser pai. E a Mandy, ela tava pensando mesmo em fazer isso. A Mandy, ela fala um pouco sobre essa cirurgia e o que fez ela pensar, né, nessa cirurgia. Depois a gente entra nesse ponto, porque agora eu quero falar sobre a cirurgia em específico. Laverne, para de fazer barulho. A cirurgia de transplante de útero, ela já é uma realidade no nosso mundo. Como eu disse, a gente já teve mulheres cisgênero que já fizeram esse tipo de cirurgia. A cirurgia consiste em retirar o útero de uma pessoa que, né, não vai mais precisar desse útero, geralmente alguém que já morreu, né, que não vai mais precisar daquele útero, enfim, né, porque tá morta. Gente, Samantha do futuro aqui, porque teve uma coisinha ali que eu me enganei, né? Nessa parte que eu fui falar sobre como é feito o transplante de útero. Na verdade, ele é feito de uma pessoa viva para uma pessoa viva. Ele pode ser feito de uma pessoa morta para uma pessoa viva, né? Mas hoje em dia, o que mais fazem é de uma pessoa viva para outra pessoa viva, porque assim diminui a chance de ter alguma complicação ali na cirurgia, né? Porque ela é bem delicadinha, essa cirurgia. E aí, geralmente, pegam de uma pessoa que é uma doadora espontânea, né? Uma pessoa que de fato quer fazer aquela doação e que ela, né, geralmente já tenha passado por uma gestação e tudo mais, aí ela doa, né? Muito comum que façam de uma mãe para filha, de uma irmã para outra irmã, né? Porque aí também, sendo de parente, é mais fácil, né, de fazer essa... É mais fácil de não ter a rejeição. Inclusive, né, que a Mandy iria fazer, quem iria doar seria a irmã dela, né? A irmã dela queria doar o útero pra Mandy e tudo mais, né? Então, enfim, é de uma doadora viva. E vale dizer aqui também que os ovários, eles não são transplantados, tá? Então, assim, se a pessoa pensa, vou fazer a cirurgia, né, de transplante de útero, vou começar a dar no pelo, que aí eu vou engravidar, não vai, porque não se engravida por meios naturais quando se faz um transplante de útero, porque apenas o útero que é transplantado, os ovários não são. Então, né, acontece ali a fertilização in vitro, né? É preciso para a fertilização acontecer dessa forma, não tem como fazer naturalmente, só dessa forma por meio de FIV, né? Fertilização in vitro, aonde o embrião, né, que já foi ali já foi analisado e viram que é um embrião viável, ele é implantado ali no colo do útero para ele poder, né, se desenvolver em uma gestação e tudo mais. Então, apenas por meio de FIV, né? Então é isso, agora vamos voltar para Samantha do passado para ela dar segmento para esse vídeo aqui. E esse útero é transplantado para uma pessoa que teve que perder o útero de alguma forma, ou cujo útero não funciona para uma gravidez, para uma gestação, e dessa forma, com esse transplante de útero, aquela pessoa vai poder gerar, né? Vai poder ter uma gestação. O transplante de útero, como todo transplante de órgãos, ele tem vários riscos, né? E os riscos de rejeição são absurdos, a pessoa tem que tomar todos aqueles medicamentos para evitar a rejeição e tudo mais. E o transplante de útero, até então, ele é meio que descartável, entre aspas, porque depois que termina o processo gestacional, né, depois que tem o parto e tudo mais, esse útero ele é retirado, porque se ele ficar ali tem muitas chances de dar vários problemas de rejeição, né, no futuro e tudo mais. Então, esse útero ele meio que é colocado ali só pra, né, ter aquele momento gestacional e tudo mais. E, obviamente, quando você faz o transplante de útero, acontece todo também o processo de descamação do útero, né, ali tudo. Então, aquela pessoa passa a menstruar e tudo mais. Ter tudo aquilo que uma pessoa que nasceu com útero vai ter. Só que tomando alguns medicamentos para evitar a rejeição. Esse tipo de transplante, né, como eu disse, ele foi realizado hoje só em pessoas que já nasceram sendo designadas mulheres, né? São mulheres cisgênero. Eu acho que nenhum homem trans fez esse tipo de transplante também, né? Geralmente os homens trans fazem a querer tirar o útero deles. Mas enfim, esse tipo de cirurgia só foi realizado
em mulheres cisgênero que estavam nessa situação de que não podiam engravidar e queriam muito engravidar. Obviamente que essa não é a única maneira de se tornar mãe, né? Você sempre pode recorrer também para uma adoção, para uma barriga de aluguel, né? Para outros tipos de fertilização e tudo mais, né? Mas tem gente que sonha muito em gestar e aí essa seria uma solução para essas pessoas, né? Que tem esse sonho tão latente. E vale dizer também que uma gravidez que foi realizada a partir de um transplante de útero, né, uma gravidez que foi realizada com o útero transplantado, é uma gravidez de risco, né? A pessoa, ela vai passar ali por todo um processo que é um processo arriscado, até porque aquele órgão não foi primeiramente daquela pessoa. Então, tem todas aquelas questões que eu já falei para vocês de compatibilidade e tudo mais, e também tem todos os outros agravantes ali que tornam esse tipo de gravidez uma gravidez de risco. Então, é um tipo de gravidez que a pessoa que estiver gestando vai ter que ter muito mais cuidado, né? Vai ter que ter muito mais repouso do que costumeiramente pessoas que estão gestando precisam. E na maioria das vezes a cirurgia, né? O momento do parto vai ser por meio de cirurgia, vai ser por meio de uma cesárea. Agora vamos falar sobre esse tipo de procedimento em uma mulher trans, porque até agora eu só falei de mulheres cisgênero. Teoricamente, é possível fazer esse tipo de transplantação em uma mulher trans e essa mulher trans ter ali uma gravidez. Mas tem algumas coisas que dificultam um pouco isso, porque nós, mulheres trans e travestis, nós não somos mulheres cisgênero. Então, a nossa morfologia interna é um pouco diferente. Mesmo quando a gente faz uma cirurgia de redesignação, não significa que a gente vai ter, por exemplo, os ossos, né, do quadril sendo um pouco mais alargados para poder comportar ali uma gestação e tudo mais. Então, em uma mulher trans, né, uma travesti, esse tipo de gravidez seria ainda de um risco maior, né? E também precisaria ser apenas por cesariana ou parto, né? Das mulheres cisgênero, geralmente é por cesariana, mas pode ser feito por parto normal também. Agora, quando a gente fala de uma mulher trans, de uma travesti, o parto só poderia ser feito por uma cesariana. Porque a nossa bacia, né, a bacia de pessoas que nasceram com o cromossomo Y, ela é uma bacia, né, esse osso do ilho, ele não é tão aberto para poder passar ali um bebê, né, ele é um pouquinho mais fechadinho. Tem algumas mulheres cisgênero que também têm essa conformação ilíaca ali um pouquinho mais fechadinha, né? E que também só pode ter parto realizado por cesariana, mas em nós, mulheres trans e travestis, todas nós, né, temos a bacia um pouquinho mais fechadinha. São raras as que não vão ter isso, né? A bacia um pouco mais fechadinha. Geralmente são algumas que são intersexo e tudo mais, né? Mas enfim, o parto só poderia ser por meio de uma cesariana mesmo, e como eu disse, o útero é retirado depois para evitar que apareçam ali complicações de rejeição do corpo, daquele útero, né, que ele vai voltando ali para a forma antes, né, ele não consiga voltar muito para a forma pré-gravidez e tudo, em todas essas questões da transplantação. Então, seria uma gravidez de risco, com um parto que teria que ser por meio cirúrgico, mas seria uma gravidez, né? Seria uma gestação. E aí, vamos falar agora das questões aí do que fez a Mandy pensar nessa cirurgia, né? Em fazer essa transplantação. Primeiro que a Mandy é super entusiasta de cirurgias, né? A gente tem que dizer isso aqui, a Mandy Candy, ela é super entusiasta de cirurgia plástica e tudo mais, né? Ela gosta muito de ficar mexendo no corpo dela. Então, fazer uma cirurgia dessa pra ela não seria uma coisa assim tão absurda, né? Mas o que estava motivando muito a Mandy era mais o relacionamento dela. Porque a Mandy, ela nunca teve tanto desejo assim de ser mãe, né? Ela achava que poderia ser legal e tal, mas nunca foi uma coisa tão forte nela, essa vontade de ser mãe, né? Então, seria uma coisa mais pelo Marcelo, né? Que ele queria muito ser pai, e também por uma questão de pressão externa do que é ser mulher. Porque o tempo inteiro é falado pra gente, né, que uma mulher só é mulher de verdade quando ela tem filho. E isso não só pra nós mulheres trans, isso é muito dito também pra mulheres cisgênero, que uma mulher só se torna mulher quando ela passa pelo processo da gravidez, pelo processo do parto e tudo mais, né? Essa pressão
de uma maternidade compulsória em cima das mulheres é muito forte, né? Até porque na sociedade capitalista que a gente vive, a função primordial das mulheres seria justamente a de gestar, né? Seria justamente de procriar, de fazer ali os proletários do futuro. Né? Então as mulheres sempre são empurradas para essa função aí, né? É muito inconcebível na nossa sociedade uma mulher que não queira ser mãe. Então, toda essa pressão social também recai sobre mulheres trans. Ainda mais quando a gente fala, né, de todo o movimento ali, principalmente vindo de conservadores e de feministas radicais, que são conservadoras no fim das contas, né? As radfem são TERFs, que é justamente de dizer que mulheres trans não são mulheres, que travestis não são mulheres, porque não pode gestar, não pode gerar uma vida dentro de si. Então, portanto, a gente não poderia ter acesso a esse posto tão sagrado na sociedade que é o posto do gênero feminino. Então, toda essa pressão que recai sobre a gente faz com que muitas de nós queiram passar por esse processo. A Mandy, ela até disse que é óbvio, né, que ela iria querer ter curiosidade de saber como é que era menstruar e tudo mais. Então, ela queria passar por todo esse processo. Mas a vontade de ser mãe e tudo mais, né, e também de querer passar pela experiência da menstruação, era uma coisa muito mais externa do que vindo de dentro dela, né? Era uma coisa muito mais pelo relacionamento dela, né? Não que isso fosse uma imposição para eles continuarem juntos, né? Eles acabaram se divorciando, mas não foi exatamente por conta disso, né? Mas tinha essa pressão, né? Tipo, ali vindo de ter um relacionamento mais próximo do relacionamento hétero cis normativo, né? E também de estar o mais próximo possível de todas as experiências da mulheridade. Essa pressão da maternidade compulsória que vem tão fortemente na nossa sociedade e que recai sobre mulheres trans também. E aí, por isso, a Mandy acabou desistindo, né? Ela iria passar por um processo, por uma cirurgia que seria ainda experimental, né? Porque em mulheres trans ainda é experimental. Mesmo em mulheres cis é meio raro, né? Fazerem essa cirurgia. Mulheres trans é mais raro ainda, né? Como eu disse, eu acho que ainda não foi feito. Então, ela iria passar por essa cirurgia, que seria um processo experimental ainda. Teria todas essas complicações, né? Da gravidez de risco e tudo. Iria passar por uma cesariana, por uma coisa que não era exatamente um sonho dela, né? E ela disse, inclusive, que hoje em dia ela nem pensa em ser mãe. Que se um dia ela quiser ser mãe, ela vai adotar e tudo mais, mas né, não é algo que ela pensa muito, né, em ter um filho e tudo mais. Até porque a Mandy, ela gosta de ser meio nômade, né, de ficar viajando muito e tudo, de ficar se mudando de um país para outro, né, principalmente ali dentro do núcleo Ásia, né. Então, ter um filho tornaria muito mais complicado esse processo nômade dela. Ela iria ter que parar com esse processo durante um bom tempo, e ela não quer, né? Ela não quer mesmo passar por isso. Então tudo isso fez com que ela declinasse da cirurgia, né? Que ela não aceitasse. Vale dizer que a Mandy não é a primeira mulher trans aqui do Brasil que quer fazer, que né, pensou em fazer essa cirurgia. A gente teve também a Jéssica Alves, né? Que ela falou que ela queria muito fazer a cirurgia, ela queria ser a primeira, né? A fazer a cirurgia e tudo mais, mas aí também ofereceram pra Mandy, então tava meio assim, né? Mas a gente tem muitas mulheres trans que têm esse sonho de gestar, né? De parir, né? De ter um filho que saiu de dentro delas, né? Muitas têm esse sonho, seja vindo da disforia ou seja vindo dessa pressão absurda que a gente tem da maternidade compulsória na nossa sociedade. Então, eu espero que essa cirurgia ela avance, né, que consigam fazer com sucesso em mulheres trans, né. Inclusive, vale lembrar aqui, né, que a Lily Elbe, que é aquela, né, que é considerada uma das primeiras a fazer uma cirurgia de designação sexual no mundo, né, que inspirou o filme Garota Dinamarquesa e tudo mais, a Lily Elbe, ela morreu, inclusive, tentando fazer uma cirurgia de transplantação de útero, né. Quando a gente assiste ali o filme, mostra que ela morreu em decorrência da cirurgia de designação sexual. Mas na vida real não foi bem assim. A cirurgia dela foi um sucesso, ela teve que fazer mais algumas cirurgias reparadoras, mas deu certo na cirurgia de redesignação. Só que ela queria muito engravidar, né? E aí o médico também queria muito fazer essa cirurgia, né? Uma coisa assim, de experimentação. E aí quando foi fazer, ela não resistiu e acabou morrendo, né? Então
meio que já tentaram fazer a cirurgia antes em mulheres trans, mas não deu certo, né? Quando eu digo que até onde eu sei nenhuma fez ainda, eu tô falando de ter sucesso, de fato engravidar e tudo mais, né? Mas já teve isso no passado, mas vai lembrar que aí a gente tá falando de anos 20 e tudo mais, né? 20 ou 30, sei lá. Então a gente tá falando de uma época em que as cirurgias eram muito mais precarizadas do que são hoje em dia, né? Então eu espero que consigam avançar mais nesse tipo de cirurgia e que consigam aí fazer esse tipo de procedimento em mulheres trans e travestis também. Não pra mim, porque eu não tenho a mínima vontade de passar por isso, não tenho a mínima vontade de ser mãe, muito menos ainda de gestar dentro de mim. Só a ideia disso me deixa agoniadíssima, credo, não. Pelo amor de Deus, nunca vou querer isso. Então, mesmo se a cirurgia começar a ser feita de forma muito incrível, deixar de ser experimental e tudo mais, não é um procedimento que eu jamais vou querer me submeter, né? Nunca vou querer me submeter a ele. Não tenho vontade de ser mãe de forma alguma, ainda mais gestando, né? Nem de adotar eu tenho vontade, eu seria uma péssima mãe, né? Desde o início ali, quando eu ainda era criança, eu falava pra minha mãe que ela... que era bom que ela não sonhasse em ser avó, porque ela jamais seria avó, né? Hoje em dia ela é avó só de gatos, né? Tenho 2 gatas aqui, minha mãe é avó de pet, mas de ser humano ela nunca vai ser avó, não, né? Eu falei isso pra ela, realmente eu seria uma péssima mãe, não tenho essa pretensão, nem adotando, muito menos parindo, né? Muito menos gestando. Ai, que agonia! Gente, até hoje eu tenho medo de engravidar na adolescência. Eu tenho, né, 33 anos, sou uma travesti, é impossível que eu engravide, mas eu tenho medo de engravidar na adolescência. É um medo muito forte que eu tenho, então, não, jamais farei esse tipo de cirurgia. E também não tenho o mínimo interesse em saber como é menstruar, né? Me parece ser uma experiência horrível, não quero ter essa experiência, né? Eu até brinco às vezes que a vantagem, né? A única vantagem que tem em ser uma travesti é isso, que eu não menstruo, né? Porque acho que deve ser muito desconfortável mesmo. Então, não, eu quero que a cirurgia avance, não pra mim, porque eu jamais farei, mas para todas as mulheres trans e travestis que têm esse sonho, né? De gestar e tudo mais. Mas se você tem sonho de gestar, eu acho que vale muito a pena você refletir se esse sonho de fato é um sonho seu ou se esse sonho ele foi construído por toda a pressão do que seria de fato, né, o ápice da mulheridade nessa sociedade que a gente tem, por essa pressão de uma maternidade compulsória que vem do capitalismo, tá? Vem do capitalismo, da idade... Não que o capitalismo criou isso também, né? Essa pressão da maternidade. Desde o momento que a gente começou a ter propriedade privada, começou a ter essa pressão para que as mulheres tivessem filhos, porque elas tinham, né, que parir a prole do homem ali, né? Que era o dono delas. Então, essa pressão vem muito antes do capitalismo, mas ela foi muito mais intensificada durante o período capitalista, né? Justamente pra gente ter o nosso querido Exército Industrial de Reserva, né? Eu já falei sobre isso em um vídeo mais antigo. Se você não viu ainda, assiste que vale a pena, né? Acho que tá bem aqui em cima. Mas enfim, né? Eu espero que essa cirurgia avance mais e que as mulheres trans que de fato tiverem esse desejo possam realizar esse tipo de cirurgia. Mas volto a dizer, pensa sempre se é um desejo genuíno seu ou se é por uma pressão social e tudo mais, né? E vale lembrar que pessoas trans, né, podem engravidar. A gente tem os homens trans, né, que muitos deles decidem engravidar, né, decidem passar por gestação e tudo mais, porque são homens que nasceram com útero. Eles são homens que nasceram com útero. Então a gente tem sim pessoas trans que gestam. Só não mulheres trans e travestis, por enquanto. Mas no futuro, provavelmente nós teremos. Volto a dizer, não vai ser comigo. Jamais. Jamais. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou de tudo isso que eu trouxe pra você, todas essas informações sobre a decisão da Mandy, no fim das contas, de declinar da cirurgia, né? E ela chegou até a fazer exames e tudo mais e acabou declinando depois. Enfim, comenta sobre isso aqui embaixo. Se você não tem o que comentar, coloca aí o emoji de uma pessoinha grávida, né? De um bonequinho aí grávida e tudo, né? Porque, ai meu Deus, gestação. Ui.
Coloca aí pra você, pra eu saber que você assistiu o vídeo até o final e tudo mais, né? E também pra ajudar no engajamento desse vídeo aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, porque isso também ajuda no engajamento, ajuda o YouTube a entender que o meu vídeo é legal e disseminar pra mais pessoas, e também copia o link e sai distribuindo por aí, que também me ajuda muito. Não se esqueça de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal feito por uma humana. A gente se vê na próxima. Até mais!